Eu volto à tribuna hoje para manifestar a minha preocupação mais uma vez com o bem-estar desse país, com a economia do país. A economia responde pelo bem-estar, pelo nível de emprego, pela qualidade de vida, pela perspectiva de futuro. Na semana passada foi divulgado o PIB do Brasil, um resultado muito ruim, abaixo do esperado, comparado com os nossos parceiros de bloco comercial, um vexame, comparado com os nossos parceiros regionais de América do Sul e América Latina, igualmente um desastre. Tudo isso muito ruim, senhor presidente, mas o que mais me preocupa é o descaso do governo com relação ao que está ocorrendo, porque imediatamente o ministro da Fazenda, que vai dar as explicações numa entrevista coletiva, coloca que a crise não nos atingiu, não chegou ao povo brasileiro porque o nível de emprego está alto, as pessoas estão vivendo bem, como se ele não tivesse a obrigação de interpretar, porque ele é economista e ele sabe como é que as coisas se comportam, ele não interpretar a realidade como ela é. E a realidade é que os fatos que acontecem hoje produzem resultados daqui a 6 meses, um ano e meio. Em matéria econômica é assim. O Plano Real produziu resultados positivos ao longo de todo o governo do ex-presidente Lula. O que está ocorrendo agora com a economia, que é um processo cumulativo de perdas e de problemas, de embrulhos, vai inevitavelmente produzir consequências negativas no nível de emprego e da renda daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, inevitavelmente. E para isso não acontecer é preciso que o governo se conscientize que tem um mega problema na mão e tome providências e não minimize os problemas. Eu quero abordar hoje alguns assuntos, o tempo de que disponho não é muito vasto, então eu queria fazer algumas reflexões sobre o mato sem cachorro em que o governo se encontra. Me desculpe a expressão, o linguajar não muito apropriado, mas, senador Aloysio Nunes, o governo debate-se entre a necessidade de crescer e a inflação que é retomada. O desenvolvimento versus a inflação. O Brasil, como qualquer economia que queira ser responsável, se ampara em 3 pilares: meta de inflação, câmbio flutuante e equilíbrio fiscal. A inflação do Brasil, que tem como meta 4,5, podendo chegar até 6, já está querendo ultrapassar o limite superior de 6%. Aí pode-se dizer, mas é pouco, 6% comparado com o que existiu no passado de 20% ao mês, é pouco. Senador Aloysio, na hora em que ela chegar a 6, para chegar a 7, 8, 9, 10 e perder o controle, é assim. É um fósforo riscado. E nós estamos correndo esse risco porque o governo não está sabendo o que fazer. Para a inflação só tem um remédio, é taxa de juros. A taxa de juros que vinha em queda agora começa a subir e trava o crescimento. Se coíbe a inflação, ou se luta contra a inflação, como o modelo dele é o único, corrigir a inflação com taxa de juros. O caminho consequente é deprimir a economia, que é o nosso problema, o PIB 0,9, que é desemprego à vista. O câmbio é o segundo dos desafios. O câmbio que a nação, que o governo tenta administrar, objetiva, no primeiro momento, facilitar exportações. Real valorizado significa, para cada dólar exportado, mais real aqui significa caixa para as empresas. Mas significa, neste momento, inflação importada. Então, se o governo quer, por um lado, promover o desenvolvimento das empresas do Brasil com o mercado externo, está importando inflação e é bloqueado. E não sabe o que fazer. Não tem rumo definido, não sabe o que fazer. Isso é o que mais me preocupa. São exatamente os problemas, o não reconhecimento de que eles existem e a perplexidade do governo diante dos problemas fundamentais, como a questão da inflação.
Isso tudo, senhor presidente, me remete a uma mega preocupação que foi divulgada, mas não foi difundida, que é a situação da principal locomotiva que pode proporcionar a retomada do crescimento com investimento, porque não tem outro caminho, na minha opinião, para a retomada do crescimento, do desenvolvimento, se não for pela via do investimento público e privado. Privado na medida em que haja segurança jurídica de que o empreendedor privado tenha respaldo legal para que aquilo que foi oferecido ou foi prometido venha a acontecer. Isso não está acontecendo e não tem havido investimento privado. Investimento público não existe ou existe em nível pequeno e ineficiente, porque o déficit de caixa resultante do serviço da dívida, que chega a quase 2 trilhões de reais, 2 trilhões de reais, impede, sobra que possibilite investimento público de qualidade. Sobra o quê? Sobra, senhora presidente, o BNDES, que sempre foi uma instituição sadia e que revela agora números extremamente preocupantes, atrelados a uma situação que eu vou chegar das estatais, de um modelo. O PIB de 0,9 pontos percentuais teria que ser, para haver reação, combatido com investimentos fortes e investimentos reprodutivos. O BNDES, que é, repito, a maior locomotiva em matéria de investimentos no Brasil, até 2012, transferiu para a iniciativa privada, ou para, aí está o problema, ou para empresas estatais, 490 bilhões de reais, transferidos do Tesouro Nacional. Recursos basicamente transferidos do Tesouro Nacional, que não tinha esse dinheiro, emitiu títulos públicos, paga juros por ele e transferiu estes recursos, 490 bilhões, para investimentos em estatais ou empresas privadas. Foram bem administrados? É mais outro problema. Não foram e os números revelam. Em 2011, o lucro do BNDES foi de 9 bilhões. Beleza de lucro. Em 2012, o lucro anunciado foi de 8,2 bilhões de reais, que não foi, na verdade, 8,2, porque tem que ser subtraído de 2,4 bilhões, que é a desvalorização de um ativo que o BNDES guarda, transferido da União para o BNDES, que são ações de estatais, que desvalorizaram 2,4 bilhões de reais, produzindo um lucro, ao invés dos 9 bilhões de 2011, apenas 5,8 bilhões em 2012. Nós estamos falando em perto da metade da eficiência. E isso remete a um raciocínio, senador Ferraço, um raciocínio perverso, em cima do BNDESPAR, que é o braço do BNDES, que atua sobre os financiamentos em empresas privadas. O BNDES tem 142 empresas. A carteira do BNDES é composta por 142 empresas. O valor patrimonial delas caiu de 89,7 bilhões para 78,2 bilhões. Porque essas empresas perderam a eficiência, desvalorizaram no mercado, produto de quê? Do BNDESPAR. Como o BNDESPAR investe em empresa privada, deveria ser. Senador Aloysio, o BNDESPAR, em 2011, teve um lucro de 4,3 bilhões. Em 2012, o lucro caiu para 298 milhões. De 4,3 bilhões para 298 milhões de reais. Sabe por quê? Porque, fundamentalmente, os investimentos foram feitos em estatais, Petrobras e Eletrobras. Eu gostaria, senhora presidente, de revelar aqui um fato que a nação não tem conhecimento. A Petrobras hoje, o valor patrimonial da Petrobras, o valor da Petrobras vendido é 65% do seu valor patrimonial. Uma empresa como a Petrobras, que já foi uma das gigantes de petróleo, hoje o valor venal dela é 65% do valor patrimonial. Ela não vale o patrimônio dela. Por quê? Por insegurança. A Eletrobras, cuja ação valia
em 2011 R$ 26, em 2012 vale 12,5, vale menos da metade. Por conta de quê? De políticas de governo, amparadas pelo BNDES, que está jogando o dinheiro do Tesouro no prejuízo das estatais da má gestão. No prejuízo das estatais por má gestão. Como má gestão? Porque eu já vou concluir. A Petrobras produziu a autossuficiência do petróleo no Brasil com o modelo de concessões. O governo mudou para o modelo de partilha que determina que a Petrobras deva participar de todos os empreendimentos de risco com a participação de 30%. A Petrobras, descapitalizada como está, não tem 30% para participar de coisa nenhuma. Resultado, nós perdemos a autossuficiência do petróleo e o dinheiro do BNDES aplicado na Petrobras gerou esta perda de lucro, levando à queda e coice. Por esta razão, senhora presidente, por entender, eu confio no presidente Luciano Coutinho, eu acho que ele é um técnico de muito bom nível. Mas, por melhor que seja, a instituição e a direção precisam ser avaliados, investigados e acompanhados. E eu estou, senador Ricardo Ferraz, encaminhando à mesa do Senado um projeto de resolução que obriga o presidente do BNDES a vir ao Senado de 3 em 3 meses prestar contas da sua ação e da ação da instituição no rumo dos investimentos públicos e privados que o banco financia. Pelas razões que aqui expus no tempo em que pude dispor. A economia do país vai mal, a principal locomotiva que poderia ir bem vai mal e é preciso, no mínimo, que o Congresso Nacional, que tem bons nomes, bons valores, possa dar a sua contribuição no sentido de que se inverta a curva do bem, do mal para o bem. Obrigado, senhor presidente.